Homem de cabelos longos e cacheados está sentado em estúdio tratado acusticamente, falando para a câmera. Um microfone com pop filter está à sua frente. Ao fundo, painéis acústicos e um ar-condicionado na parede. E aí, galera, hoje vamos falar sobre os cabos, conectores e sinais de áudio que estão presentes no seu home studio. Como já falamos anteriormente, o som é transformado em sinal elétrico pelo microfone, que vai para a interface, passa pelo conversor AD, que transforma em dados digitais, vai para o computador, passa pelo conversor DA da interface, que transforma em sinal elétrico novamente e leva para os fones de ouvido ou para os monitores de áudio, que transforma aquele sinal elétrico em som novamente para você escutar. Mas existem alguns tipos de sinais de áudio que são diferentes, e caso você confunda isso, podem haver distorções que vão estragar o som por uma simples conexão feita de maneira errada. Isso é muito comum de acontecer, pois muitas vezes o mesmo conector pode ser usado com sinais diferentes. Vai depender do equipamento que você está conectando. Vou dividir os sinais de áudio em 3 grupos de classificações. O primeiro grupo diz se são sinais de microfone, de linha ou de instrumento, que também é chamado de sinal de alta impedância ou high-Z. A diferença entre os três são diferenças elétricas que eu não vou me aprofundar tanto. O que é importante saber é que se você confundir os três, pode mudar bastante o timbre e distorcer o sinal, criando harmônicos indesejáveis antes mesmo dele ser convertido pela interface. O sinal de microfone, ele é bem mais fraco, tem uma tensão elétrica bem mais baixa que o sinal de linha. Por isso, ele precisa passar por um pré-amplificador que já está embutido na sua interface. Já o sinal de linha, por ter uma tensão mais alta, não necessariamente precisa passar por um pré-amplificador, ou quando passa, essa pré-amplificação é bem menor. Então, se você troca esses dois sinais, por exemplo, liga um sinal de linha numa entrada de microfone, esse sinal é muito maior do que o que aquela entrada está esperando. Então, mesmo que você não aumente o ganho, é muito provável que esse sinal entre muito alto e já distorcendo na interface. O sinal de linha é o sinal que a maioria dos equipamentos de áudio trabalha. As interfaces, por exemplo, têm saídas em nível de linha. É nela onde você liga os monitores de áudio, se eles já forem amplificados, ou um amplificador para fones de ouvido. O sinal de linha é forte, porém não o suficiente para conseguir empurrar os alto-falantes ou os fones de ouvido. Por isso, precisa passar por um amplificador para aumentá-lo ainda mais antes de chegar nos alto-falantes da caixa de som ou nos fones de ouvido. A grande maioria dos monitores mais populares hoje em dia já são amplificados, e as saídas de fone da sua interface já possuem um amplificador próprio para fones de ouvido. Então você não precisa se preocupar em comprar um amplificador extra, a não ser que você queira ligar vários fones. Já os sinais de instrumento, basicamente, são sinais mais fortes que os sinais de microfone, porém tem uma alta impedância, que basicamente é algo que deixa mais difícil da eletricidade conseguir passar. Isso, se tratando de áudio, vai interferir diretamente nas frequências daquele sinal e, portanto, vai alterar o timbre. Instrumentos eletrônicos como teclados, bateria eletrônica e outros equipamentos de áudio, na grande maioria das vezes, são ligados nas entradas de linha. Já instrumentos elétricos passivos, como guitarras, e instrumentos acústicos, como violões, são ligados nas entradas de instrumento da interface. Mas é sempre bom consultar o manual dos equipamentos para conferir realmente o sinal que eles estão mandando. Agora, sabendo essas diferenças, o segundo grupo de sinais de áudio são os sinais mono ou estéreo. Mono quer dizer apenas um sinal, e estéreo são dois sinais diferentes, um que fica para o lado esquerdo e outro que fica para o lado direito. Quando a gente ouve uma música no fone de ouvido, conseguimos perceber bem isso. Tem instrumentos que ficam mais para a esquerda, outros mais para a direita e outros que soam no centro, como a voz, o bumbo e o baixo na grande maioria das músicas.
justamente porque eles têm o mesmo volume para os dois lados. Isso dá a impressão no nosso cérebro de eles estarem no meio. Então, se você estiver ouvindo uma música em apenas um alto-falante, que é o mais comum na maioria dos celulares e caixas Bluetooth, você vai estar ouvindo em mono. O próprio equipamento vai fazer essa somatória dos dois sinais, esquerdo e direito, para transformar em um sinal só. Mas essa soma pode acabar gerando cancelamentos em algumas frequências. Agora, antes de falar sobre a terceira classificação dos sinais de áudio, vou te explicar sobre os cabos em si. Um cabo de áudio é formado por um fio condutor que vai trafegar o sinal de áudio em si. No canto superior esquerdo da imagem, há uma ilustração de um cabo preto com revestimento externo descascado, revelando 2 fios internos coloridos e uma malha metálica trançada. E se for um sinal estéreo, o cabo vai ter que ter 2 fios. E além desse fio que vai levar o sinal, o cabo também tem uma malha. No canto superior esquerdo da imagem, há uma ilustração de um cabo preto com 3 condutores visíveis, 2 fios internos coloridos e uma malha metálica exposta ao redor. Que é um fio desencapado que fica em volta, que é conectado na carcaça metálica dos equipamentos. Essa malha funciona como uma blindagem que ajuda a proteger o sinal de áudio de ruídos eletromagnéticos, como ruídos de rádio, por exemplo, que são captados pelo cabo. Todo fio funciona como se fosse uma antena, então sempre está sujeito a captar essas frequências eletromagnéticas que estão transitando no ar o tempo todo, como ondas de Wi-Fi, ondas de rádio e de telefonia móvel, por exemplo. Entre outros equipamentos no dia a dia que estão o tempo todo provocando essas interferências eletromagnéticas. Então, um cabo com uma boa blindagem é fundamental para evitar captar essas interferências que causam ruídos no sinal. E quanto maior o comprimento do cabo, maior a chance de captar esses ruídos. Muitas vezes, só essa blindagem da malha não é suficiente para impedir esses ruídos. Por isso, existem os sinais de áudio balanceados, que funcionam da seguinte maneira. O equipamento, ao invés de mandar apenas um sinal, ele manda 2 sinais idênticos, porém com polaridades inversas. E quando chega no outro equipamento, a polaridade desse segundo sinal é desinvertida. E esse ruído eletromagnético que porventura foi captado pelo cabo, ele é cancelado. E de quebra com isso, a gente ainda ganha alguns dBs a mais no sinal. Um cabo para ser balanceado precisa ter 2 fios, um que vai levar o sinal com polaridade original e outro que vai levar o sinal com polaridade invertida. E além desses 2 fios, na tela há uma ilustração de diagrama com 2 fios paralelos representando sinais opostos e uma linha de ruído central, conectados a um triângulo que simboliza um circuito de entrada. É claro, precisa da malha. É importante lembrar que além do cabo, os 2 equipamentos que você está interligando também precisam trabalhar com esses sinais balanceados, justamente porque é nos equipamentos que acontece essa inversão e desinversão da polaridade para cancelar o ruído, né? Os microfones já trabalham com sinais balanceados e a maioria dos equipamentos profissionais também. Eu recomendo, sempre que possível, que você opte por trabalhar com sinais balanceados. Mas caso seu equipamento não permita trabalhar com sinais balanceados e você precise trabalhar com sinais desbalanceados, utilize cabos pequenos, de mais ou menos até 5 metros, pois a chance de captar ruído é menor. Sinais já amplificados, como é o caso dos fones de ouvido, como eles já são muito fortes, esses ruídos eletromagnéticos são meio que irrelevantes. Por isso, eles não precisam ser balanceados e os cabos podem ser grandes sem nenhum problema. Uma outra dica que vai ajudar a prevenir esses ruídos na gravação é uma blindagem nos instrumentos elétricos. Isso quem vai fazer é o luthier. Por isso, sempre deixe seus instrumentos com a elétrica revisada. Além disso, é imprescindível ter um aterramento elétrico bem feito no seu home studio, que além de ajudar a prevenir ruídos, também vai lhe proteger contra choques elétricos. Tudo no seu home studio precisa estar aterrado e é importante que esse aterramento seja comum para todas as tomadas.
O terra é aquele pino do meio da tomada que muita gente não liga. Esse pino é ligado no fio que é conectado numa haste de cobre que vai diretamente na terra. Se você tem dúvidas com isso, eu recomendo que procure um bom eletricista para verificar se seu aterramento está bem feito ou não. Por fim, vamos conhecer os principais conectores usados no áudio. P2 são aqueles mais finos, geralmente usados para fones de ouvido. No canto superior esquerdo da imagem há uma ilustração de um plug metálico com 3 seções condutoras divididas por 2 anéis pretos, corpo prateado e superfície texturizada. Em equipamentos mais amadores. Já o P10... No canto superior esquerdo da imagem há uma ilustração de um plug metálico com 2 seções condutoras separadas por um anel preto, corpo texturizado e mola na extremidade. São esses mais grossos. São muito usados em instrumentos e em vários outros equipamentos de áudio. Inclusive a saída de fone da maioria das interfaces é P10. Por ela ser mais grossa, acaba tendo um encaixe melhor, evitando mau contato. Tanto o conector P2 quanto o P10 podem ser do tipo TS ou TRS. TS é tipo esse aqui, que tem apenas uma faixa de áudio. No canto superior esquerdo da imagem há uma ilustração de um plug metálico com 2 seções condutoras separadas por um anel preto, corpo texturizado e mola na extremidade, que vai separar o sinal da malha. No caso, ele só vai levar apenas um sinal de áudio, então só vai servir para sinais mono ou desbalanceados, que é o caso da maioria dos instrumentos. O TRS é esse aqui que tem essas 2 faixas de áudio. No canto superior esquerdo da imagem há uma ilustração de um plug metálico com 3 seções condutoras divididas por 2 anéis pretos, corpo prateado e superfície texturizada, que ele consegue levar 2 sinais. Serve tanto para sinais mono balanceados, que é o caso da maioria das saídas de linha da interface e dos equipamentos de áudio de uma maneira geral, e também serve para sinais estéreo desbalanceados, que no caso leva um sinal left, que é o sinal do lado esquerdo, e o outro, o sinal right, que é o sinal que vai para o lado direito, que no caso é os conectores que estão nos fones de ouvido. Existe também, no caso do conector P2, o tipo TRRS. No canto superior esquerdo da imagem há uma ilustração de um plug cilíndrico com 4 seções metálicas separadas por 3 anéis pretos, corpo liso e ponta chanfrada, que muita gente chama de P3. Eles eram usados em fones de ouvido de celulares mais antigos. Ele vai levar 3 sinais, o da esquerda, o da direita e o sinal do microfone, que já vem no fone do celular. Um outro conector é o XLR. No canto superior esquerdo da imagem há uma ilustração de um plug cilíndrico com 3 pinos metálicos alinhados na ponta, corpo prateado e traseira emborrachada preta, que também é conhecido como Canon. Ele é o padrão para os microfones, mas também é muito utilizado em sinais de linha balanceados. É o conector mais usado em áudio profissional. Uma vantagem deles para o conector P10 TRS é que eles possuem uma trava, que deixa a conexão bem mais firme e que permite, inclusive, emendar um cabo no outro se for preciso. Algumas interfaces utilizam um conector combo, que nele dá para ligar tanto o P10. No canto superior esquerdo da imagem há uma ilustração de um conector circular embutido em uma base preta, com 3 entradas em formato simétrico e corpo robusto com furos para fixação, quanto o XLR. Nesse caso, a própria interface identifica se usar o P10 é para sinal de linha ou de instrumento, e se usar o XLR é para um sinal de microfone. A própria interface identifica isso. Um outro conector que já não é tão usado hoje em dia no meio profissional, mas alguns equipamentos mais antigos ou mais baratos usam, é o conector RCA. Ele só consegue levar um sinal de áudio. No canto superior esquerdo da imagem há uma ilustração de um conector RCA metálico, com corpo prateado, ponta central destacada e mola na extremidade traseira. Portanto, não trabalha com sinais balanceados. E no caso, se você precisar fazer uma ligação estéreo com eles, vai ser preciso 2 cabos. Além disso, a conexão RCA às vezes é muito apertada quando está nova, mas depois vai folgando na medida do uso. Isso acaba gerando muito mau contato e ruídos.
Então, eu recomendo que só utilize o conector RCA se você não tiver outra opção. Você entendendo esses conceitos e fazendo as conexões de maneira correta, com certeza vai evitar problemas no seu som. Invista em cabos e conectores de qualidade, que além deles durarem mais, vão ajudar na qualidade do seu som. E evite o uso de adaptadores ao máximo, tanto de áudio quanto de energia, pois são grandes causadores de mau contatos e ruídos no som. É isso, galera. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Se gostou, dá um like e se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando o nosso curso. Valeu, falou e até a próxima!